nosso primeiro podcast Maria Peregrina. Nós estamos aqui no meio da novena peregrina, na maior sala de aula do mundo, e nós começamos hoje um dos nossos podcasts. Nós estamos hoje com o nosso convidado especial, o Padre Fábio Vieira. Sua bênção, Padre. Joãozinho, Deus abençoe. Cara. Amém. Coisa boa, né? Sim. É o primeiro de muitos. É o primeiro podcast de todos. De muitos. Primeiro de muitos. Nossa. Eu sou o João Nogueira, sou aluno do 9º ano da Escola Maria Peregrina. Eu sou o Pedro, sou aluno do 2º ano de ensino médio. E a gente está aqui com o Padre, o Senhor. Tem muitas perguntas para o Senhor, que é... Vai tomar um tempinho assim, o tanto que o Senhor deixar. O Senhor já veio aqui hoje e a gente ficou com, apesar de ter tirado muitas dúvidas, a gente ainda tem muitas dúvidas, porque a gente olha para o Carlo Acutis e vê assim, cara, é um santo. Ele é o... A gente vê os santos e a gente tem uma visão, assim, geralmente muito distante da gente com o santo. Às vezes eu olho para um santo e falo assim, cara, como eu, simples pecador, posso ser igual a ele? Mas a gente viu o Carlo Acutis e viu que a gente pode ser igual a ele, porque ele é um santo meio que da juventude, ele tem 15 anos, ele é bem parecido com a gente. E a gente queria saber, o senhor que é tipo representante aqui no Brasil, conhecido assim internacionalmente, como que o senhor conheceu a família do Carlo Acutis e entrou nesse mundo, nessa pegada, levar relíquias e tudo? Oi, Pedro. Oh, Você tá bom, Pedro? tô ótimo, padre. Uma coisa boa, viu? Achei interessante algumas coisas que você falou aí, João. Você colocou o Carlo no presente em todos os momentos. Em nenhum momento você colocou o Carlo no passado. Foi, era, falou, é um santo, é um jovem, ele tem 15 anos. Não sei se você prestou atenção, mas você colocou o Carlo no presente. Realmente, o Carlo está presente, né? Esse evento que vai acontecer, que é o reconhecimento de alguém como santo, é uma presença viva, tá? É uma presença viva. E essa pegada que você falou, né? Expressão jovem, essa pegada, né? Na verdade, essa pegada foi um empurrão da mãe do Carlo, né? Na verdade, foi Dona Antônia que me empurrou para esse tipo de trabalho que eu estou realizando hoje, né? As relíquias vieram como complemento, mas independente das relíquias, voltar a evangelizar os jovens, né? Porque, embora eu tenha sido salesiano, tenha sido formado para trabalhar com a juventude, chegou uma época que eu deixei de trabalhar com jovem que cansa, vocês cansam. De fato. Meu Deus do céu, olha, tem que ter um piquinho para trabalhar com juventude. Jovem é complicado. Pois é, aí eu dei um tempo. Aí, de repente, Dom Bosco, acho que conversou com o Carlo e fizeram um acordo os dois, né? Como eu tinha o carisma salesiano dentro de mim, e eu costumo sempre falar que eu sou mais salesiano fora do que dentro da congregação, né? Então, juntou aí o jeito do Carlo, a proposta de santidade do Carlo, com a pedagogia de Dom Bosco, que eu carrego, né? E o conhecimento, né, se deu por estar ligado à família do Carlo. Há 12 anos que eu conheço a família do Carlo Acutis. E a primeira pessoa que eu conheci foi a mãe dele. Então, foi a pessoa que me apresentou autenticamente quem era o Carlo, foi Dona Antônia. Então, a partir daí começou essa grande missão, e ter tido a graça de morar um ano lá com eles, que foi o ano de 2020, fez com que depois disso daí foi como se tivesse sido um grande noviciado. Aquele um ano lá, eu morei na casa dele, foi um noviciado. Aí quando eu voltei, começou a acontecer tudo isso. Não pedi, não esperava, jamais imaginava tantos padres no mundo, porque eu. Tem coisas ainda, João, que eu estou tentando entender o que está acontecendo na minha vida, sabe? Então, muita coisa eu só vou compreender, eu acredito, ainda daqui a uns anos. Só sei que nesse meio tempo já saíram 2 livros, já viajei o Brasil praticamente todo e fora também, e não cansa de ter. E você poder estar sendo útil por uma coisa boa é muito bom, tá? É uma sensação muito legal. E eu gosto disso aí. Mas confesso para você, bom, como fruto disso daí eu me tornei um padre melhor do que eu era, com certeza, né? Mas ainda eu vou colher outras coisas ainda que eu não estou entendendo. Tem algumas coisas que eu não entendo ainda. Agora, uma coisa é certa, como você colocou no presente, eu sinto muito a presença do cara, muito mesmo. Parece que ele chega na frente em algumas coisas. Olhando para você agora com essa camiseta vermelha até me faz lembrar, né? Então, para dizer
que tem coisas que a gente tem que estar só aberto à graça, deixa que o resto aconteça. Quando você se fecha, nada acontece, tá? Então, assim, a minha história com o Carlos começou com a mãe, com a família, com a mãe dele, ela que me apresentou e, de repente, estou aqui até hoje, né, fazendo isso daí. Padre, uma grande dúvida que eu particularmente tenho e que eu acho que também muita gente tem, já puxando o gancho que o João falou sobre santidade, a maioria das pessoas pensam isso como algo quase inalcançável, inacessível. E quando a gente vê um santo de calça jeans, alguém do século XXI e um jovem, a gente fica inspirado. E durante esse 1 ano que o senhor passou com a família Cutis, eu queria te perguntar, o Carlo era realmente um jovem extraordinário? Ele tinha algum tipo de superdotação para ir para o céu? Ou ele era gente como a gente, pode assim dizer? Era gente como você, tá? Gente como a gente. Ele tinha o extraordinário, mas ele nunca abandonou o ordinário. Porque às vezes a gente pensa que ser santo é algo da estratosfera. É porque ou já nasceu ou foi predestinado, nada disso, tá? Porque se eu digo que algo é predestinado, eu elimino o livre-arbítrio que Deus nos deu. O cara foi livre para querer fazer o caminho de santidade ou não, tá? Então, assim, a santidade a gente tem que pôr na cabeça que é um chamado, que não depende de eu ser ou não pecador, de jeito nenhum. Aí, como eu falava, né? Aquela famosa frase de Santo Agostinho: não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Só tornou-se santo por quê? Porque foi capaz de tomar consciência de que o pecado não poderia fazer parte da sua vida. Mas eu não me tornei santo porque eu nasci sem pecado. Imagina, concebida sem pecado só imaculado, né? Então, nesse sentido, não. Aí houve uma consciência de si mesmo e um abraço à graça de Deus que se dá pelo chamado à santidade. Então, é o extraordinário. A santidade é algo extraordinário, sim. Mas ela acontece no ordinário. O João não tem que deixar de ser o João. O Pedro não tem que deixar de ser o Pedro. O Carlos não deixou de ser o Carlos. Mas ele potencializou nele, né, na vida dele, pelo chamado que ele acolheu, aquilo que ele era. Eliminando aquilo que poderia atrapalhar esse caminho, porque ele tinha um desejo do céu. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente vai fazer um projeto para alcançar isso, um projeto de vida. O cara tinha um projeto de vida. Era estar sempre com Jesus. Minha meta é o infinito. Pronto. Quando eu tenho um projeto, eu vou procurar viver de acordo com esse projeto. Vou tentar buscar os meios para atingi-lo. E foi isso que o Carlos fez, tá? Então, para a gente ficar com essa ideia que, por que eu não posso? Tanto você, Pedro, como você, João, como você, Maria, como você, Antônia, como você, Gabriel, todos podem. A questão é que nem todos têm a coragem de fazer essa coragem que o Carlos teve, tá? Mas assim, é o extraordinário sempre, mas no ordinário da vida. O Carlos teve que lutar contra o pecado também, como qualquer pessoa. Ô padre, e como foi essa luta do Carlo contra o pecado? Como que foi esse caminho de santidade dele? Como é que ele fez para alcançar o céu? Pois é, veja bem, aquilo que eu dizia antes, quando a gente deseja uma coisa, nós vamos criar um método. E ele criou um método, é o que a gente chama de kit de santidade. Ele fez lá alguns pontos, que isso aqui não pode faltar no meu caminho para que eu supere a limitação que o pecado me traz e para que eu possa atingir minha meta. E ele colocou como no topo a Eucaristia, a missa diária. A Eucaristia, ela é a minha autoestrada per il cielo. É a forma, é o caminho mais rápido para chegar no céu. Ele era bem metódico quanto a isso? Bem disciplinado, porque sabia o que queria. Sim. Quando a gente sabe o que a gente quer, o coração, a alma, o corpo, tudo vai se voltar para aquilo, né? Não chega a ser nem metódico, mas chega a ser uma comunhão plena com aquilo que eu quero. Então, meu coração, tudo está em volta daquilo. A Eucaristia é minha autoestrada para ele. Colocou no topo dos elementos, né, essenciais do caminho de santidade. Então, o Pedro, eu quero estudar medicina. Você vai colocar elementos para você chegar a esse curso, a passar nesse curso. Você vai ter que fazer um caminho. O Carlos fez o caminho dele e colocou a Eucaristia como sempre. Hoje em dia a gente tem muito assim, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser jogador de futebol. A gente coloca todas as nossas forças, volta todo o nosso ser para treinar ou para estudar. E coloca assim, às vezes esquece que é o objetivo maior da nossa vida. Não é se você vai trabalhar com tal coisa, se você vai realizar o seu sonho, é realizar a vontade de Deus.
E, assim, pelo que você falou, isso ficou muito claro no Carlo Acutis. Ele não tinha tanto essa preocupação assim, e a vontade dele era ser santo, era seguir ao Pai, entregar a alma, se entregar de corpo e alma ao Pai, certo? Veja bem, João, o que acontece? No dia da primeira comunhão, o Carlos disse: o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. E estar sempre com Jesus não significa que eu tenho que deixar de viver as outras coisas. Mas todas as outras coisas vão ter uma convergência para aquele projeto. Mesmo se ele fosse querer ser médico, eu vou ser um médico voltado para Jesus. Então, o projeto profissional não é projeto de vida, mas ele tem que estar inserido dentro do projeto de vida, que é algo maior. É como um guarda-chuva, tá? Que tem as abas. Então, meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Então, se eu fosse ser médico, advogado, seja lá o que for, vai estar voltado sempre para esse projeto maior, para essa meta maior, tá? Então, aí isso é um projeto profissional, todos os outros projetos entram dentro desse que é maior, que é o plano maior. Então, meu querido João, o fato do Carlos é que ele teve todas as oportunidades para fazer essas outras coisas, esses outros projetos, como o próprio avô tinha um projeto para ele, administrativo, mas ele não quis isso, ele não queria isso, porque ele tinha um projeto maior. E na cabeça dele, isso aqui talvez atrapalharia. Então, é tão interessante quando a gente tem uma meta que a gente vai eliminando as coisas que não favorecem, tá? Que não favorecem. Mas em nenhum momento o Carlos disse que eu sou santo. Nós é que vamos dizer que ele é santo. Nós é que fizemos a leitura da santidade dele. Mas ele viveu toda a sua vida de acordo com um projeto de santidade. Tá certo? E nem por isso o Carlos deixou de ter amigos, Não. de ser um bom filho, de se divertir. Pelo contrário. O ciclo de amigos do Carlos era muito grande. O Carlos atraía. Atraía porque ele era um jovem como você, que gostava de estar em grupo. O Carlos tinha uma beleza singular. A gente não pode deixar de falar. Ele era bonitão? Bonitão, cara. Ô, louco. Bonitão como vocês. Aí, ó, já posso ser santo. Pronto, se Deus ó. quiser. Você tá forçando a barra, né, amigão? Oh, meu Deus, os irmãos aqui, olha os irmãos, veja bem. Hoje nós somos voltados muito para o mundo estético, da imagem. Nós vivemos, aqui agora mesmo, nesse podcast, é um mundo imagético. As pessoas estão nos vendo. E, infelizmente, às vezes nós criamos padrões de beleza ou de coisas, mas nem sempre isso revela o que são, na essência. O Carlos foi conjugado na beleza física com a beleza da alma. Casou as duas coisas, Ganhou né? os dois. Pois é. Oi? Ganhou os dois aí. Ganhou nos dois. A Luana era que dizia, quando o Carlos chegava, eles iam no restaurante ou algum lugar, quando o Carlos chegava, não tinha quem não virasse a cabeça ou fizesse notar que estava olhando para ele, porque ele era imponente na beleza. E no sorriso, a Luana era que falava, meu neto era belo. Então, quando o Carlos chegava, todo mundo, alguém olhava. As meninas nem se falam, né? Então, porque era uma beleza, mas muito mais do que a beleza física, era a beleza do céu que transcendia nele. Que as pessoas não sabiam identificar. Eu conversei com um dos amigos dele, que estudou com ele da pré-escola até o ensino médio. Eu perguntei, na véspera da beatificação, nós almoçamos juntos, ele foi lá visitar. Aí eu perguntei para ele, como era estar com o Carlos? Padre, a gente sentiu uma coisa muito boa. Era bom estar com ele. Ele tinha um poder de atração que racionalmente a gente não sabe. A gente gostava de estar junto dele, era bom estar com ele. Era santidade. Mesmo ele sendo, entre aspas, estranho, né? Hoje diriam assim, porque embora o Carlos estivesse com todos eles, ele não fazia o que eles faziam, muitas coisas. Entendeu? Não compartilhava de certas coisas. Mas nem por isso a turma deixava o Carlos. Todo mundo procurava ajuda para ele, para aprender informática, para isso ele aproveitava para evangelizar e catequizar a turma. Então, assim, ele falou assim, a gente sentiu uma coisa muito boa, só que na época a gente não sabia identificar o que era. Hoje eu sei o que era essa coisa boa. Era a santidade que estava nele. Né? Quando se está convivendo, não se sabe identificar ou abstrair. Mas hoje eu sei que é santidade. Então olha que coisa bonita. Então assim, esse poder de atração
Todos os santos tinham. Todos os santos tinham. Você olha Jesus. Vem e segue-me. Gente, como que você sai seguindo alguém que você não conhece? Passava ali, larga as redes, vem e segue-me. Que povo louco é esse que deixa tudo e vai seguir alguém que eles nem conhecem? Isso chama-se atração. É um poder de atração. Que no grego tem, quando nós classificamos o amor, no grego chama-se amor porneia, que não é pornografia. É totalmente diferente, tá? É o da atração. Nós aqui depois vamos poluindo as coisas. Para chegar ao ágape, eu passo pelo porneia, eu passo pelo filos, para chegar no ágape. Né? O primeiro é o da atração. Vem e segue-me. Deixaram tudo e seguiram. Aí Jesus passava para o outro estágio para chegar ao filos, que é o da amizade. É o amor que mais se aproxima do amor de Deus, é o da amizade, sabia? É o filos. Tem um momento que lá no Evangelho Jesus diz, eu vos chamo amigos. Ou seja, chegamos a uma etapa que agora nós podemos dizer que somos amigos. O amor de amigo é aquele que é capaz de dar vida. É o filos. Quem está no filos compreende o ágape. Compreende o ágape. Então, e tem o eros também, que vem antes. Então, é muito bonita essa classificação. Se na filosofia, vão estudar isso daí A gente já estudou também. Já pronto. Escola Maria Peregrina. Escola Maria Peregrina. Pois é, meu filho, está no universo grego, né? E essa compreensão. E Jesus passou por essas etapas com os apóstolos. Agora eu vos chamo amigos. Agora vocês são capazes de coisas. E quem que foi o que compreendeu primeiro esse amor? Vamos lá. Dos 12, quem negou o amor foi Judas. Quando trai. Né? Mas também teve a oportunidade. Mas quem foi o que compreendeu? Quem foi? João? João. Isso que eu ia falar. João. Ah, E um pequeno detalhe, João tinha 13 anos. João era o caçula do grupo. Caçula do grupo. Quem mais fala de amor na Bíblia é João. Outorgou para si o direito de ser chamado o discípulo que ele mais amava. E Jesus amava mais a João que os outros? Sim ou não? Aí a gente não sabe. Né? Não, é muito. Vamos lá, agora sou eu que estou entrevistando. João disse que sim, mas. Jesus amava mais João que os outros? não. 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 Hipótese alguma. A questão é que quem faz a experiência do amor com Jesus se sente único. Quando eu me sinto único, Jesus só me ama, não ama mais ninguém, só ama a mim. Porque a minha experiência com Jesus é única. E João foi o que teve essa capacidade de fazer essa experiência profunda de amor com Jesus mais do que os outros, ao ponto de dizer, eu sou discípulo amado, porque estar com Jesus você se sente único, filho. E o amor de Deus é diferente para com cada pessoa? O que você acha, Pedro? Putz, aí você me enrascou agora. Não, rascou não, a resposta já está aí. Bom, eu acho que Deus ama cada um de uma forma individual. Pelo menos eu penso assim. Eu tô enrascado agora, tá todo mundo me olhando, eu tô sem jeito. Vai, continua. Não, já responderam. Gente, veja bem. Você é um ser único diante de Deus. Então o amor de Deus para com você é único. Deus te ama como você é, Ele sabe como você é. Agora, quem ama a todos? Só Deus amou a todos. Mas no todo, Ele amou a cada um. Individualmente. Porque só Ele conhece o que passa dentro do Pedro. Eu não sei o que passa dentro de você. Então só Deus é capaz de te amar como você é, meu filho. Porque quem conhece teus defeitos não vai querer te amar, não. Mas Deus te ama. Como você é. Por isso que nós somos seres únicos e que não vão se repetir. Ninguém vai nascer de novo. Pode-se dizer que o Carlos, ele entendeu esse amor Como João. e correspondeu esse amor. Perfeito. Ah, Pedro 6, ó. Perfeito. Porque eu penso assim, pô, 1,80 m, bonitão, milionário, ele não teve nenhuma namorada e deixou Jesus ser o centro da vida dele. Cara, ele tinha que estar muito focado e ele sabia o que queria. A gente olha pro Carlos e vê uma pessoa que sabia o que queria. E
esse saber o que queria é resultado de um amor, né, padre? Um amor que o Carlos conseguiu corresponder. Cara, é mesmo, cara. Sabe? Só o amor é capaz de fazer isso, cara. O amor é tão transformador e tão libertador porque ele coloca você diante do que é essencial. O amor te coloca diante do essencial, não das coisas periféricas. Por isso, o Carlos dizia, todos nascemos originais e muitos morrem fotocópias. Viu? Isso é muito forte. E o que é morrer fotocópia? É quando eu perco a essência. E quem é a essência? Deus. Nonil, Madio. Perfeito. Isso é teologia pura, isso é... Carlos fizeram até um quadro do Carlos deitado no peito de Jesus, vocês já viram? Como se ele fosse o João. Carlos é um outro João. Nossa. Quando nós compreendemos o amor, nós nos jogamos nos braços de Jesus e não existe mais nada antes e depois disso. Só Jesus. Você respondeu perfeitamente, Pedro. Não precisava nem me perguntar. Foi perfeito. E aí, João? Mas o mais interessante aqui é que vocês são os dois reflexos daqueles que foram os grandes líderes do grupo de Jesus, Pedro e João. A Mas pedra e o coração. Era o mais amado. Era mais o quê? Era o mais amado. Mais Na cabeça amado? de João. Na Na- cabeça de João. Não. Não entendeu nada, que absurdo. Não Entendi, mas- entendeu nada, João. Quem tem uma experiência profunda com Jesus vai se sentir sempre único. Como Pedro se sentiu também. Só que o Pedro era mais rústico, o bicho era mais... Mais parrudo, o bicho era mais bruto. parrudo, o bicho era mais bicho do mato. Né? Ele entendeu de outra forma. Ele traduziu o amor que ele sentia por Jesus de outra forma. Quando o soldado chegou lá para atacar Jesus, o que ele fez? Cortou a orelha. Jesus, ai Pedro, não é assim, colocou a orelha de volta. Entendeu? Por quê? Porque nós não somos iguais, cada um tem uma forma de reagir, uma forma de mostrar que se ama. E Jesus foi lapidando e deu a Pedro o que ele não deu para o João, que era o que mais amava. Já que você disse que era o mais amado, foi para Pedro que ele deu a liderança e o poder. Vai. Tomei vai. agora. Tomei agora. Vai. Foi para Pedro que ele deu, ó, coordena todo mundo aí, Pedrão. Ô, padre, eu fiquei sabendo de uma história que no velório de Carlo Acutis, a igreja se lotou completamente. E eram pessoas que eram conhecidas do Carlo, só que a família do Carlo não conhecia. O senhor conhece essa história para contar pra gente? Sim. O Carlos ajudava todos os mendigos ali das ruas de Milão, porque é muito interessante. Aqui está a casa do Carlos, aí a gente sai aqui, esse Milão, você sai aqui, aí entra aqui à esquerda, logo aqui está a paróquia, Santa Maria Segreta. E você vai reto, vai a pé, você chega na escola Santa Marcelina. Era tudo na mesma quadra. Nesse trajeto ali, tinha sempre muitos mendigos. E o cara saía com a mochila cheia de lanche e saía entregando. A mesada dele ele distribuía também, né? E isso foi criando um vínculo de muito tempo que ele fazia isso todo dia. E quando eles souberam que o Carlos morreu, um foi falando por outro, a igreja lotou de mendigos. Foi o segundo sinal que Dona Antônia viu. De onde meu filho conhecia tanta gente. Gente vindo da periferia de Milão, de todos os lugares. Aquele jovem belo que nos dava lanche todos os dias morreu. Então foi uma comoção entre os mendigos. Ele não perdia uma oportunidade da graça de Deus. Não, porque a graça de Deus consiste em ajudar o próximo. Essa gente, inclusive, antes de ontem, a gente foi distribuir folhetim na rua chamando pra novena Maria Peregrina. Mas é uma vergonha que bate, assim. E você olha pra Carla Cutis, se ele fez tudo aquilo com os mendigos, dava comida, é um amor tremendo pra, tipo, não ter vergonha de nada, fazer tudo por amor. Se eu tivesse esse amor, se todos nós tivéssemos, eu acredito que o mundo seria muito mais evangelizado. O amor, quem ama não se constrange no amar. Isso é fato. A pessoa vai ficar com vergonha e constrangida de entregar o panfleto ou dar comida para ajudar o outro quando ainda ela não entendeu ou ainda a capacidade dela de amar não chegou onde deveria. Porque quem ama, filho, só quer amar. Vai se importar com o que os outros falaram ou deixaram de falar, ou o bullying que sofreram. Olha lá, João, Pedro, olha lá, aqueles dois lá da igreja, bitolados, ou vão criticar você. Quem ama não vai dar conta disso, menino. Não vai ficar pensando essas bobagens, não vai se dar conta de se afetar com essas coisas. Porque o amor, o amor te dá foco.
Você sabe onde quer chegar quando você ama. Então, aquilo que não contribui para o exercício do amor não te atrapalha. De jeito nenhum. Te atrapalha quando você não está seguro. Aí sim, aí você vai se importar com o que os outros falam, com o que deixam de falar e etc. Não é o caso do Carlos. Para ele, tanto faz. Tá me criticando, tá perdendo o tempo dele. Eu não vou deixar de amar porque o outro não gosta da minha expressão de amor. Agora, quem é fraco, não tem consciência e não tem segurança, abandona e vai na onda. E ele não foi na onda nem dos amigos, nem de ninguém. Porque ele sabia o que queria, João. E voltando nos amigos, como que ele... Eu penso assim, tipo, nem todos os amigos eles deviam ser convertidos, certo? Teve um que suicidou-se, inclusive. Nossa. E usuário de droga. Meu Deus. Lá em Milão mesmo. E como ele fazia assim pra conciliar esses dois mundos, ele com a sua fé fervorosa e às vezes os seus amigos que não abraçavam a mesma fé? Aí entra a dimensão do respeito. Eu não posso impor para o outro. O máximo que eu posso fazer é propor. Né? Deus não impõe, Deus propõe. Quem acolhe é você. Ele fez a parte dele, ele mostrou quem ele era. Ele mostrou em atitudes, porque o amor, João, o amor é muito fácil dizer eu te amo. Qualquer um pode chegar e dizer eu te amo, Pedro, eu te amo, João, eu te amo, Maria, eu te amo. Mostre atitudes, eu quero ver. Dizer é fácil. Agora saber acolher o que o outro tem, a dor que o outro tem. E o Carlos tinha essa capacidade de que ele não podia mudar o outro, mas ele podia, a partir dele, possibilitar uma provocação de mudança. Então ele respeitou aos amigos que quiseram estar, aos que não quiseram estar. Por exemplo, na beatificação dele, eu esperava que fossem esses amigos. Só foi um, e um dia antes, que foi mais próximo dele. Inclusive, ele é piloto de helicóptero lá em Milão. Os outros todos, nem do ensino médio, pessoal, da escola, eu esperava grandes manifestações das duas escolas dele. Na beatificação não foi ninguém. Tinha só uma representaçãozinha do Leão XIII, do ensino médio. Então, assim, para você ver. Mas aí onde que o santo de casa não faz milagre, né? O Carlos fez milagre dentro da casa dele. Mas não foi na Itália, tá? Não foi na Itália. Foi do Brasil para o mundo. Tá? Do Brasil para o mundo. O Carlos veio fazer o seu primeiro milagre onde? Aqui, filho. Foi aqui no Brasil. Foi para jovens como vocês do Brasil inteiro que ele foi acolhido em primeiro lugar. Eu digo isso com toda segurança. Quem quiser achar ruim, sinto muito. Tchau e benção. E o mais legal disso tudo é que eu vejo o Carlos Acutis, ele não fez nada de muito extraordinário. Assim, ele não parou guerras, ele não acabou com a fome no mundo. Ele só foi um jovem católico de verdade. Católico de verdade. Ele Pronto. Sabia o que queria e foi até o fim nisso. Pronto. E ele tá mudando o mundo, cara. Exato, exatamente. Para você ver como uma atitude de vida, num primeiro momento não surge um efeito, mas depois, pela convicção. Convicção. Quando a pessoa é convicta, rapaz do céu, ninguém derruba. Ninguém derruba. E é isso que faz a diferença. Porque os fracos não têm a coragem de serem convictos. E o cara teve, só isso. Parece assim simples, quem está de fora, né? Mas só Deus sabe o sacrifício que foi para ele também. As renúncias internas, os pensamentos. Humanamente gritava dentro dele tudo que grita dentro de vocês aí. E ele foi ressignificando. Tá? Certo, João? E fez arroz com feijão e viveu pro resto da vida firme e forte. Arroz, feijão, uma pasta O italiana. básico. Não, uma pasta italiana. É com Um Brasil. espaguete alho e óleo que ele gostava de comer. Fala um negócio mais chique, né, cara? E carne de panela. Não, carne de panela. Olha só essa molecada, gente. Vocês estão ficando bons, hein? Daqui a pouco vocês estão Uma hora nós pega jeito. com estúdio Maria Peregrina aqui. Vai Se ser. Deus quiser, escutou, Max? O Max está transcendente ali. Está transcendente. Ô, padre, Fale, filho. e depois de toda essa experiência que o senhor teve morando com a família Acutis, de ver o impacto de Carla Acutis no mundo, o que você pegou de importante? Como o Carla Acutis impactou a sua vida? Você vai ver na saída, viu? Com essa pergunta aí. Ó, os meninos tão bons, eles se prepararam quantos dias, hein? Poxa vida. Olha, Pedro,
é aquilo que eu falei para vocês antes. Tem algumas coisas aí que eu não estou conseguindo ainda entender. Mas grande parte dela eu já entendo. Quem está comigo desde o início, a Carla, o pessoal aí, a TT, tem horas. Aí vocês me pegaram agora. Tem horas que eu fico pensando assim, meu Deus, onde que vai dar tudo isso? Entendeu? Não é que eu não estava preparado para isso. Eu acho que como padre a gente tem que estar preparado para todos os desafios. Mas uma coisa é você dizer que está, outra coisa é você ter que encarar a coisa. Como eu disse que eu me tornei um padre melhor, eu me tornei mesmo. O que mais me impactou, como você perguntou, fortemente, o fato de ter vivido com a família do Carlos, eu não me dei conta que eu estava morando na casa de um santo. Porque como eu convivia com eles todo ano eu estava lá, era como se fosse assim, na tua casa, são meus amigozinhos. Eu só fui ter noção quando eu voltei de lá. Depois da beatificação do Carlos, que eu parei, deitei na cama dele, é que eu me dei conta que eu estava na casa de um santo. Nesses moldes que a gente imagina. Sabe? Uau. Eu tô aqui. Tô aqui. O que aconteceu com a minha vida depois disso? Eu acho que o maior impacto foi o que aconteceu depois. Teve um ou outro momento que eu conversei com uma ou duas pessoas mais próximas, assim, que eu pensei, não, sabe de uma coisa, eu vou falar para Dona Antônia que eu não vou mais fazer esse trabalho, aquela coisa de querer desistir, porque assim, não, eu não é que eu não vou dar conta, assim, tem outras pessoas melhores. Aí depois eu ouvi de um outro padre, mas padre, não é questão de quem era melhor ou não, a questão é que você que foi escolhido para isso, né? Porque teve assim as alfinetadas, as provocações de algumas pessoas. Só que eu sou muito ético nisso. Eu nunca respondi, nunca entrei em conflito de rede social com ninguém. Teve um ou outro aí que quis me alfinetar por alguma coisa, assim como que eu quisesse aparecer, né? Aí a melhor coisa, sabe qual é que você tem que fazer? É o silêncio. Primeiro, eu sei a Dona Antônia. Dona Antônia me mandou uma mensagem para dizer isso. Foi o meu filho. Foi Carlos, padre. Foi Carlos. Se não, Dona Antônia, foi a senhora também que arranjou essa confusão para mim toda. Né? Então, assim, porque, sabe, eu digo para vocês de coração sincero aqui, eu não tenho esses negócios, essas vaidades, esses orgulhos, essas coisas de fama, nada disso. Nada disso. Quem me conhece sabe disso. Tanto é que quando acontecem, programam as missões para eu ir, eu já falo até para as meninas, meninas, não concentra muita coisa não, porque depois eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto de sentar, de ouvir, de bater papo, de conversar, de tirar dúvida, de estar junto. Entendeu? Então, assim, não tem estrelismo. E aí depois eu fui entendendo, Pedro, olha que coisa, depois você me faz até refletir isso. Eu fui entendendo que o Carlos era assim. Que o Carlos não tinha pressa para as coisas. Que se ele sentava para conversar com vocês, ele ia ficar, se virasse à noite, ele ia ficar. E eu descobri que eu tenho essa disposição. E que eu sou assim. Aí isso vai se encaixando em alguma outra coisa. Então, isso é impactante para mim? Por quê? Porque eu vejo em mim. Nossa, isso que eu vou falar é muito forte. Introspecção, né? Não, isso é muito forte. Que eu vou falar, vocês estão me provocando. Nunca fui no podcast com jovens. É provocante isso aqui. Eu vejo em mim, parece, algumas coisas que o Carlos tinha. Só que ele não foi o padre. E eu sou padre. Não sei se. Não vou falar isso não. De repente, isso aqui é inédito, hein? O primeiro podcast que eu vou falar essa reflexão que vocês estão. De repente, o padre que o Carlos queria ser tem alguma coisa em mim
Não sei. Tem tantos outros Caramba, hein? padres. Vocês são culpados. Ô, padre, e o senhor já teve alguma visão dele? Não. Sonho. Só 2 sonhos. E nos 2 sonhos foram reveladores para justamente acontecer essa missão que está acontecendo. Tem até medo quando eu sonho com ele, porque vem trabalho depois. Né? Sonho. O Carlos, acho que é o garoto do sonho. Dona Antônia sonha, eu sonhei, mas foram 2 únicas vezes só. Nunca mais sonhei. Mas já senti a presença. É muito interessante, isso é muito místico. De sentir a presença. De que você foi fazer alguma coisa e aquela coisa foi resolvida porque parece que a pessoa estava ali na frente resolvendo e leu o pensamento. Eu já vi isso em vários aspectos, em várias situações assim bobas, corriqueiras. Aí por isso que a expressão foi, caro, que pegou. Assim, eita menino, como você faz isso? É muito interessante. Isso é místico, mas não é visão, não. Não. Eu não sei. Se eu tivesse uma visão assim, não sei o que aconteceria. O Senhor, ao mesmo tempo que foi tendo essa missão de evangelizar através de Carla Cruz, o Senhor foi sendo evangelizado pelo próprio Carlos. Todo dia o Carlos me dá umas. Eu acho. Porque o Carlos ele era muito. Não é metódico, mas ele era muito convicto ele tinha um perfil muito definido. Ele era focado. Focado mesmo. Por exemplo, o Carlos, poucas pessoas sabem, mas o Carlos gostava de música gregoriana. Né? Uau! O Carlos ia para a missa para rezar. Ele tinha consciência que ir à missa é ir ao Calvário. O jovem de calça jeans, não sei o que, talvez pensava que o Carlos gosta de barulho. O Carlos era assim, o menino místico, ao ponto de que chegar e ir para a igreja antes da missa era ficar diante do tabernáculo, no silêncio. O cara fazia retiro lá no Monte Alverne, gente. No Monte Alverne, onde São Francisco recebeu os estigmas. Menino que fazia retiro de 30 dias. Então, assim, porque às vezes a gente vê porque é o santo jovem, gostava de tudo aquilo que é barulho, essas coisas. Não. Carlos era o menino do silêncio. Nisso era como o pai. Contemplativo. Contemplativo, sem deixar de ser jovem. Entendeu? Sem deixar de ser jovem. Padre, eu vejo todo mundo falando da mãe, dos irmãos de Carla Cruz, mas e o pai dele? O pai do anonimato. O André, esses dias ele deu uma entrevista. Muito raro. Eu chamava ele de monge. De monge. Ele é um homem muito racional. Muito racional. E ele é dos bastidores. Né? Dona Antônia é a italiana impulsiva. Então ela carrega a mensagem do filho por ser mãe. Ele é mais introspectivo, o pai do Carlos. É um homem do silêncio mesmo, mas extremamente racional. Você senta aqui para conversar com o André, você fica uma tarde inteira, que é um teólogo e um filósofo excelente. Mas não chame ele nem para tirar foto, porque ele não vai. É a opção dele mesmo, é o jeito. Ele é formado na escola inglesa, ele é mais intro, ele é mais do silêncio. Dos bastidores, ele é quem dá a manutenção para Dona Antônia ir. Assim como ele também não permite que os gêmeos se exponham, tire fotos, essa coisa. Ele preserva muito os filhos. É da personalidade dele. A irmãzinha do Carlos é igualzinha. A Francesca é bem intro também. Bem. O Michele já é o Carlos todinho, já é a Dona Antônia. O Carlos é a Dona Antônia todinho, é o italianão assim. O Carlos mesclou bem, pegou o biotipo do pai, 1,83 m, o pai tem 1,90 m, muito alto, magro. E pegou o jeito, você olha para o Carlos, olha para a mãe, é a mesma cara. São parecidíssimos. E na personalidade também, assim, coléricos, bem expansivos. Esse é o Carlos. Caramba. Caramba. Eu fico impressionado porque Deus, ele não mudou o Carlos, ele não mudou o jeito do Carlos, não mudou a personalidade do Carlos, mas usou tudo isso como forma dele ser santo, cara. Isso aí, cara, perfeito a sua análise. Tá? A gente que se abre à graça. Porque Deus te fez como você é. O que você vai fazendo é potencializando tudo isso por uma causa. Todo mundo tem um ponto acessível, dizia Dom Bosco. Por pior que seja uma pessoa, ela vai ter um ponto acessível. É só descobrir qual é. O problema é que a gente foca muito no ponto negativo e esquece o positivo das pessoas. Nossa, Carla Cutis é um modelo a ser seguido mesmo, para mostrar que o céu é possível.
Exatamente. Toda essa juventude. Pois é. E Então, você? E eu pergunto antes de terminar, peraí, agora sou eu que vou fazer. E vocês, hoje, diante de tudo isso, o que Carlos impactou na vida de vocês? Teve alguma mudança? bom, Ou estão em processo ainda de reflexão? quando eu olhei para as relíquias do Carlo, eu vi que o céu é possível, que eu preciso estar lá. E olhando, assim, eu vi que não era um super-herói, não tinha superpoderes, ele era como eu. Eu não sou milionário nem altão, mas eu sei que eu posso ir para o céu. E agora eu tenho em mente que eu devo colocar isso como prioridade na minha vida, porque Carlo era focado. Eu imagino que ele deva pensar da seguinte forma: bom, tal companhia vai me levar para o céu, tal não vai. Tal coisa vai me levar para o céu, tal não vai. Ele escolhia aquilo que convinha, aquilo que era bom. E eu vi que eu tenho que tomar essa decisão radical, porque às vezes eu falo, eu louvo, eu vou nos grupos de oração, vou na igreja, eu me declaro cristão, mas às vezes eu tomo opções que não são de cristão. E eu vejo que Carlo me mostrou que Cristo tem que ser o centro da minha vida e eu tenho que julgar as coisas a partir de Cristo. Puxa, isso merece um corte. Isso aqui merece ser viralizado, porque é um jovem que está falando, não é um padre. É um jovem chamado Pedro. E você, João? Tudo isso que o Pedro falou, mas só que quando eu vejo as relíquias do Carlo Cruz, eu falo assim, é um santo, calça jeans, jovem, 15 anos ele tem a minha idade, se ele pode, eu posso também. Ele não fez assim, ele não morreu numa cruz, ele não fez assim nenhum milagre enquanto vivo, e ele não deixou de ser quem ele era para evangelizar quem estava próximo dele. Ele conservou o seu ser e ainda entregou toda a sua alma para Deus. E isso é o que eu tenho que buscar em toda a minha vida, entregar toda a minha alma a Deus e ser a mesma pessoa, mudar só nos meus erros e direcionar todo o meu ser para Ele, mas continuar sendo João, continuar sendo jovem, jogando futebol, fazendo tudo que eu gosto. Isso mesmo, João. É bem assim mesmo. E tá preparado. Sabe por quê? Para a cruz. Você não vai ser crucificado de forma cruenta, mas incruenta vai. Porque você vai ser criticado, você vai ser xingado, você vai ser... É o preço que se paga hoje por ser jovens como vocês, como o Carlo foi. Mas é aquilo que eu falei, quando a gente tem uma meta, as outras coisas não atrapalham em nada. O que o outro diz ou deixa de dizer já é. Então, padre, O que importa é o que, no fim de tudo, é entre eu e Deus, não é entre eu e os outros. a gente só tem que agradecer a sua presença aqui, porque esse bate-papo, esse podcast foi maravilhoso. Maior honra estar com o Senhor. Estreia, né? Estreando o podcast Eita, Maria Peregrina, Puxa. tendo uma presença sua, em especial de Carlo Acutis aqui na nossa escola, é uma honra, de verdade. Eu te agradeço, viu, porque o senhor realmente abriu minha mente, me mostrando quem era o Carlo. Os nossos corações, Padre. Eu que agradeço vocês também, meninos. E nada destrua essa beleza que está aí no coração de vocês. Não deixem. Tá? Fechou? Opa. Então valeu, né, pessoal? Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio do podcast Maria Peregrina. Aê! Mas se saíram muito bem, rapaz.